Sejam então muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversa Gera Ação, um podcast onde vamos abordando alguns dos temas mais importantes da nossa sociedade, desde a empregabilidade dos jovens ao ensino, passando também pelo empoderamento feminino e não esquecendo as necessidades da ajuda humanitária. Hoje tenho comigo a Ana Paula Viana, técnica superior da Direção de Serviços de Promoção do Emprego do IFP. Olá, Ana, muito obrigada por estar aqui connosco. E também o Mário Rui Baudouin, o diretor do Programas de Ajuda em Ação. Olá, Mário Rui, muito obrigada também por estar connosco mais uma vez, e relembro que esta Fundação Internacional luta contra a pobreza e a desigualdade, promovendo a dignidade e a solidariedade para a construção de um mundo mais justo. Hoje vamos estar à conversa sobre empregabilidade dos jovens dos 18 aos 25 anos que têm menos oportunidades e que estão em risco de exclusão social e educativa. Por isso mesmo, começamos, Ana, por si, para tentarmos fazer um retrato de quem é que são estes jovens, onde é que estão, são os chamados nem, não estudam, não trabalham. De que jovens vamos falar hoje? Ok, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco e podermos também partilhar aqui e refletir sobretudo sobre estas questões transversais à empregabilidade, à formação, à educação e também cumprimentar todos os que poderão estar a ver-nos no futuro e, portanto, também nas reflexões de outra forma sobre esta temática. Portanto, a questão dos jovens, o IFP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem como missão, efetivamente, combater a situação do desemprego, promover também a empregabilidade e as condições também de trabalho, não só para os jovens, mas também para os adultos. De salientar que as pessoas que estão inscritas nos nossos serviços de emprego são, de facto, as pessoas que procuram emprego e não vamos falar aqui, é importante fazer aqui esta distinção, não vamos falar de taxa de desemprego, mas sobretudo do desemprego registado. Portanto, os jovens que estão inscritos nos nossos serviços, como disse há pouco, portanto, fazem a inscrição voluntariamente, obviamente, e, portanto, são efetivamente os jovens que procuram emprego, procuram também simultaneamente formação profissional. Podemos ter uma ideia, digamos assim, do nosso pequeno país, do nosso retângulo. A proporção maior está centrada nas grandes áreas de Lisboa e Val do Tejo, assim como no Porto. No Porto, nomeadamente a cidade de Porto, Aveiro, também uma área também onde podemos encontrar mais jovens inscritos à procura do emprego ou de formação profissional. Lisboa e Val do Tejo, também a nossa grande região de Lisboa, assim como Setúbal, são essencialmente as duas grandes áreas que se destacam também com maior incidência de jovens inscritos nos nossos serviços. E estes jovens, Mário Rui, do desenho também que a Ajuda em Ação vai tendo em relação a estes jovens, quais são as maiores dificuldades? Procurar esta primeira ajuda, saber a que porta bater? Nós trabalhamos com os jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Um dos critérios para definir a vulnerabilidade social é a zona de residência. E isto tem vindo a ser falado já com alguma abertura, sem preconceito, que é o sítio onde as pessoas moram também conta para ir de encontro às oportunidades. Nomeadamente, se puserem no currículo a morada, que não seja uma morada, que seja uma morada de um sítio não muito bem, com uma fama muito positiva, esse currículo tendencialmente fica de lado. E, portanto, esta é logo uma questão de partida que nós vamos ao encontro dela. Portanto, nós procuramos os jovens que estão a habitar nestas zonas mais excluídas da frequência social também. Depois também a vulnerabilidade quer dizer que habitam ou com familiares ou dividem casa com outros jovens ou com outras pessoas também. Portanto, estão numa situação precária de habitação também. E depois são jovens também com pouca escolaridade. Ou seja, a maioria dos jovens que nós estamos a acompanhar são jovens que a maioria deles consegue atingir ao 9º ano. E, portanto, é uma dificuldade muito grande para estes jovens, com esta soma de fatores, encontrarem oportunidades de emprego com facilidade.
até para chegarem ao mercado de trabalho também é uma dificuldade para eles, porque também desconhecem os mecanismos que existem, nomeadamente os do Centro de Emprego, que apoiam até este grupo de jovens a encontrar o seu trabalho. Ou seja, nem é sequer chegar ao mercado de trabalho, é quebrar todo um ciclo de pobreza e de exclusão social que muitas vezes vem arrastado, tal, é quase um ADN que não se descola destas pessoas, o que é mentira, claramente. A pessoa pode quebrar este ciclo e é para isso também que a ajuda em ação entra em ação. Sim, sim, sim. A maioria deles até estão numa situação algo depressiva. Digamos que têm poucos. Convivem só com aquele núcleo, que é um núcleo até muito negativo, não é? Tem pouco otimismo, Tem pouca tem pouca diversidade. diversidade também, e portanto o que nós fazemos é um processo de capacitação, que nós promovemos é um processo de capacitação de 15 sessões, 10 que são em grupo, e onde desenvolvemos temas como a comunicação, como legislação laboral, mas tudo na ótica do que é o nosso participante que está ali, e portanto convidando-o a falar sobre isso, e depois tem 5 sessões de acompanhamento individual para cada um deles, portanto de tudo aquilo que foi falado. Essas 5 sessões servem sobretudo para centrar onde nós vimos onde era a maior dificuldade, mas também sobretudo para que eles tenham um movimento também de autoescopia, ou seja, que se vejam eles próprios. Nós filmamos muitas entrevistas, simulações de entrevistas, gravamos todas as sessões também em grupo, e então conseguimos ir buscar e eles conseguem se ver. E às vezes quando eles se observam eles próprios, reconhecem neles uma mudança do princípio até ao fim. E este reconhecimento, este lapso de tempo que é muito curto, estamos a falar em 2 semanas, e que eles veem que conseguem ter ideias, conseguem discutir, que há alguém que as valoriza, que eles têm um projeto de futuro, que eles conseguem garantir o futuro deles, é uma mudança muito significativa. E daí integrá-los no mercado de trabalho, que é um processo de mediação, é apenas mais um passo. Esta autorrepresentação é muito poderosa, não é? Pode ser um processo de capacitação tão simples, que basta eles perceberem que alguém lhes dá valor para automaticamente também começarem a reconhecer o seu próprio valor. E depois como é que as empresas reconhecem este valor, Ana Paula? Como é que se processa depois esta ponte feliz entre um trabalho social e depois uma empresa que claramente em Portugal estamos a precisar de recrutar também, não é? Sim, as empresas, vou falar sobretudo nas empresas que também recorrem aos apoios do IFP, têm tido de facto uma grande abertura no sentido de promover a oportunidade da aproximação ao mercado de trabalho. E estou a falar em concreto numa medida que é os estágios profissionais, que já existem há bastante tempo no IFP, e, portanto, aqui é dada a oportunidade de 9 meses de trabalho. O que está subjacente também a esta oportunidade é efetivamente também poder desenvolver esta capacitação que foi falada, não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional. Portanto, está dirigido a todos os níveis de escolaridade. Portanto, desde quem tiver 9º ano com formação em simultâneo, 12º ano, cursos de especialização tecnológica, que já é uma especialização no pós-secundário, cursos eventualmente no âmbito da aprendizagem. Também queria realçar aqui esta grande oportunidade de simultaneamente o jovem que eventualmente já está um pouco descontente ou desiludido com o ensino tradicional e pode encontrar aqui, portanto, com esta alavanca da capacitação e do projeto também aqui já apresentado pelo Mário Rui, pode ser aqui uma alavanca. Eu estou a dar o exemplo da aprendizagem porque permite um elevado nível de escolaridade até o 12º ano, portanto um jovem com o 9º ano que possa simultaneamente, no espaço de 2 anos e meio, poder ter o acesso a um certificado e às aprendizagens escolares e, simultaneamente, também ao desenvolvimento de competências profissionais. Portanto, este sistema até é um sistema de tradição já alemã e que é chamado também pelo sistema dual, precisamente porque tem estas duas
capacidades, digamos assim, em termos formativos e educativos, e simultaneamente, eu até diria, tem aqui também uma terceira opção, que é fundamental, que é o conhecer e o estar contextualizado mesmo no mercado de trabalho. Portanto, em simultâneo, vão sendo desenvolvidas competências profissionais desde o primeiro ano, com também o tal sistema em alternância, ora está no contexto escolar e prática simulada, ora está diretamente no contexto das empresas. Isto porque é importante, Ana Paula, retirar estes jovens deste limbo, não é? Porque têm um potencial incrível, estão numa idade fantástica, querem aprender, desenvolver as suas competências e podem ajudar as empresas. Eu agora falo enquanto empresária, eu estou com um estagiário do IFP e tem sido incrível, uma ajuda fabulosa e é claramente uma pessoa a ficar na empresa. E se calhar, se não fosse por este projeto, eu nunca teria sabido que esta pessoa estava disponível. Portanto, é importante também para as empresas perceberem que há muito talento. Sente que começa, que as empresas também batem à vossa porta e depois também queria que fizesse aqui a ponto para o lado social, não é? As empresas precisam de saber que isto existe, não são só os jovens, não é? E, portanto, às vezes também nós, empresas, sentimos que precisamos dessa aprendizagem. Vamos bater à porta onde estão as pessoas certas, não é? Exatamente. Sim, há aqui também todo um trabalho que é fundamental, que eu diria que passa pelo dinamismo e por todo o desenvolvimento local, digamos. Portanto, não descuro por completo que o trabalho tenha que passar única e simplesmente pelo tecido empresarial, não é? Mas há também que temos que pensar do ponto de vista do acolhimento ao jovem. Onde é que ele está? De que forma é que ele está? O que é que ele quer fazer, não é? Estarmos ali com o olhar e com o ouvido, mas no sentido de o escutar, não é? E esta é uma oportunidade através deste projeto, não é? Portanto, em 2 semanas, e conforme foi retratado, é espetacular. Portanto, este pequeno gesto, esta pequena técnica de autoescopia, não é? Como é que eles conseguem visualizar em 2 semanas e reconhecerem-se no seu talento, não é? Porque é a aposta no seu talento, algo que por vezes eles até desconhecem ter, não é? E portanto, acredito muito nestes projetos, neste dinamismo em termos comunitários, onde tem que haver também aqui a intervenção dos nossos parceiros sociais e do setor solidário, sem dúvida, a educação, a saúde, portanto um conjunto de facto de entidades que podem também em conjunto desenvolver aqui trabalhos que visem o trilhar de caminhos que os jovens conseguem se tiverem de facto esta oportunidade. Claro. Não é? Portanto, eles têm que ser ouvidos e eu acho que para podermos também de alguma forma interromper estes ciclos mais vulneráveis ou mesmo da própria exclusão, é importante estar com eles e ouvi-los. Sem dúvida. É o caminho. E é curioso, Mário, porque eu estava a ouvir a Ana Paula Viana e a recordar uma conversa que tivemos num outro podcast com o professor Carlos Neto da Faculdade de Sociedade Humana, em que falávamos disto. Se por um lado as crianças têm que descobrir o seu próprio talento também na escola, os jovens também muitas vezes são desafiados, talvez um bocadinho mais tarde, mas vamos sempre a tempo de descobrir o nosso talento. E eu acho que é isto muito aquilo que o Bora Jovens da Ajuda em Ação tem vindo a fazer. Bora lá, não é? Não é um erro português, é mesmo assim, bora lá, porque é um tipo de linguagem que os jovens percebem. É importante não ficar parado. Claro. Nós quando construímos os programas, queremos mesmo que eles tenham um impacto verdadeiro. E esse impacto verdadeiro é mudar a vida daquelas pessoas que estão dentro dos nossos programas. E as pessoas que estão dentro dos nossos programas nós entendemos como participantes. Ou seja, não são beneficiários, não são utentes, não são clientes, são participantes, porque eles são parte ativa de todo o processo. Ou seja, eles são criativos, eles são críticos, como falávamos ainda há pouco, e nós tentamos praticar aquilo que vamos dizendo, mas são críticos, são criativos e têm uma palavra a dizer sobre o seu futuro também. E, portanto, sempre que eles estão no processo de capacitação, eles têm este movimento e, portanto, eles participam e são autores do seu próprio percurso também. E, portanto, isto é o que tem feito também com que o processo tenha muito sucesso, mesmo quando eles não fiquem empregados. E o que é que eu queria dizer com isto? Quer dizer que eles também, durante o processo de capacitação, muitos deles manifestam o seu querer de serem mecânicos ou cozinheiros, e nós dizemos, olha, está bem, mas
tu com a tua formação, a única coisa que podes fazer na cozinha é vais para a copa, lavas pratos, ou como mecânico podes ir varrer o chão da oficina. Quer dizer, e depois has de fazer o teu percurso lá dentro, mas vai demorar muito mais tempo do que se tivesse aqui um curso que está aqui ao lado, que é de aprendizagem. Podes ter uma formação específica dentro do tema, podes começar como pintor de automóveis, por exemplo, já é uma especialização muito boa no ramo da mecânica. Podes começar como ajudante de cozinha, podes começar como cozinheiro de primeira, por aí. E, Pasteleiro, portanto, coisas pasteleiro, doces. podes começar a tua formação, porque o centro de emprego, e isto que a Ana Isabel estava a dizer, é de todo importante, e eu acho que é pouco divulgado, é a flexibilidade que existe em Portugal, porque não é comum em todos os países da Europa, mas em Portugal há esta flexibilidade entre o que é o currículo escolar e o currículo profissional. E o currículo profissional dá habilitação escolar também. E até os jovens podem estar fora da escola durante estes anos, e aconteceu-nos agora com um dos jovens que participou neste processo e empregou-se e já efetivou dentro da empresa, contente, porque já conseguiu, já tem planos para a vida dele. A mulher dele, entretanto, também começou a trabalhar no mesmo sítio, portanto tem sido um processo de grande sucesso, mas ao mesmo tempo a empresa está a propor a revalidação, O Competências. RVCC. o RVCC, que é a revalidação de De competências. competências. Sim. E vai terminar, agora em breve vai ficar com o 12º ano. E isto vai-lhe abrir toda uma porta nova para novas formações já com o 12º ano que pode ter. Claro. E, portanto, ele teve muitos anos fora do sistema escolar, teve muitos anos fora de qualquer circuito de trabalho, e esta experiência não, este trabalho e este processo veio a despertar nele toda esta coragem, mas porque há respostas que correspondem a isto. Muitas das vezes o que nós fazemos é o match entre o que é a curiosidade deles, a procura e o potencial, e o que é que existe de resposta. Do lado das empresas, o que acontece muitas vezes e que nós sentimos também é que as empresas também precisam de alguma ajuda. Sim. Não quero ser paternalista com isto, né? As Não, mas empresas às vezes desempenham uma função muito importante na nossa paz social, mas as empresas muitas das vezes precisam que seja legendado alguns dos comportamentos destes jovens. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, um jovem que não toma o pequeno almoço e vai trabalhar no seu primeiro ou no segundo dia de trabalho, muitas das vezes tem um comportamento diferente no contexto com os outros colegas. Vai estar mais nervoso, vai estar mais tímido, vai estar mais reativo. A empresa, não sabendo disto, vai agir com aquele trabalhador a igualdade de circunstâncias com o outro. Mas o que é verdade é que ele não está a igualdade de circunstâncias. E o que é verdade é que a empresa precisa que se explique qual é o contexto de vida daquele jovem nos primeiros dias de trabalho. E nós, quando fazemos essa legendagem, que ele pode estar mais irritado ou pode necessitar, olha, por exemplo, se lhe deixarem o pequeno almoço de uma forma mais... Ou um pequeno almoço comunitário. ou um pequeno Quem almoço precisar, comunitário, quem quiser. exatamente, ou abram essa porta para os Sim, trabalhadores, sim. portanto, por Já favor. aconteceu em algumas empresas com que trabalhei. Já aconteceu, sim. Empresas e escolas, ou seja, que o pequeno almoço passou a ser comunitário porque assim todos estão Exatamente. em igualdade de circunstâncias, que eu acho que é o Exatamente. mais importante. Porque, Ana Paula, muitas vezes o mais difícil também para as empresas, quando querem recrutar, é ter a certeza que depois não vão desperdiçar, deixe-me usar esta expressão, recursos, ou seja, que a taxa de retenção vai ser alta. Porque há muito aquele receio de eu agora vou contratar este jovem, ele daqui a um mês ou dois vai-se embora, estou aqui a desperdiçar tempo a ensinar, mas se calhar a realidade não é bem esta e as empresas também têm de saber, não é? Sim, sim, sim. Muitas empresas procuram também os jovens porque sentem que estão mais disponíveis, não é? Portanto, não têm ainda filhos e estarão mais disponíveis e também com mais disponibilidade. E também algumas empresas já começam a sentir que os jovens não procuram emprego apenas por uma questão de subsistência Financeira, não é? financeira. Não é só... Portanto, há empresas que começam a sentir que, e a apostar no talento. E por isso também este trabalho que pode ser feito de mediação, quem diz através do IFP ou de uma entidade que esteja a acompanhar a situação, este papel de mediação é muito importante para que a empresa também se sinta à vontade e com credibilidade suficiente para apostar no jovem. Mas de facto há respostas bastante positivas e sobretudo também aqui quando falamos nos estágios, não é? Porque as empresas
por vezes não querem celebrar um contrato de trabalho no imediato, mas poderá haver aqui este trabalho de aproximação ao mercado de trabalho, com um estágio, ou às vezes até numa primeira instância as empresas até pensam, não, vou primeiro receber um jovem que esteja ao abrigo de um curso de formação e que venha fazer a formação prática em contexto de trabalho aqui connosco primeiro. E dão-lhes estas oportunidades que às vezes num mês conseguem perceber, sim, este jovem de facto corresponde também às nossas necessidades e avançam depois com outras propostas e recorrem também aos apoios financeiros e às medidas que o IFP disponibiliza. Aliás, eu ia perguntar precisamente que outras políticas de empregabilidade é que o IFP tem neste momento para as camadas mais jovens. Sim, portanto nós temos, como já disse aqui, a parte dos estágios profissionais. Há, desde sempre, o IFP desenhou um conjunto de medidas relacionadas com apoio à contratação, que foram sempre mudando de nome ao longo das décadas. E, portanto, neste momento temos uma medida que é designada pelo incentivo a ativar ponto PT e também o contrato de compromisso, emprego, portanto, que vem dar aqui esta oportunidade, enquanto esta medida é uma medida transitória e enquanto estiverem na sua vigência o ativar.pt não está disponível, porém este contrato de emprego sustentável acaba por dar muito mais incentivos do ponto de vista financeiro. Não é só nesta parte que o IFP também colabora com as empresas, mas também no recrutamento dos jovens, se for o caso. Se a empresa indicar um jovem que queira contratar, também o pode fazer. E por vezes também fazemos a divulgação que pode ser feita no IFP Online. Portanto, há hoje em dia uma plataforma que é dirigida não só aos empresários, como também a qualquer cidadão que procure emprego e, portanto, pode haver um matching, mesmo sem intervenção dos técnicos, através das plataformas do IFP Online, para quem procura emprego e para quem também está a oferecer oportunidades de trabalho. E em relação, Mário Rui, à própria ajuda em ação, que outro tipo de ajuda é que um jovem pode obter, começando aqui a procurar todo o trabalho incrível que a ajuda em ação tem vindo a fazer? Bem, nós, dentro deste programa, a ajuda que ele pode obter é a frequência do processo de capacitação, sem qualquer tipo de custo, e mesmo não tendo um meio que possa, um telemóvel ou um tablet onde possa estar na formação, nós também podemos enviar para casa essa ferramenta. Pronto. Portanto, não há razão nenhuma para ficar. Não há desculpas. Quem quer fazer arranja maneira exatamente. E vocês até o tablet fornecem. Sim, nós fornecemos sem qualquer tipo de problema, portanto não é esse o objetivo, acontecer o tablet, mas se houver qualquer tipo, uma questão que apareça, nós tentamos sempre resolver. Se houver um problema durante o processo de capacitação em que ele tenha que interromper, nós também não fazemos nenhum alarme disso, não fica de fora, fica à espera. Até pode recomeçar o novo processo novamente. Portanto, não há... O que nós oferecemos é um processo... O processo de capacitação tem uma grande flexibilidade e uma grande latitude onde eles podem integrar. Pronto, só não podem integrar a meio ou no fim. Ou seja, não podem chegar logo e eu quero trabalho. Não. Há todo aqui um processo que é rápido e, portanto, tens de passar pelo processo. Isso sim. Depois, durante o acompanhamento, o que nós fazemos também, o que nós promovemos é um interesse genuíno naquele jovem. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que durante o processo de capacitação e na fase da integração no mercado de trabalho, se tiver algum problema e para o qual não tenha apoio, nós damos esse apoio com determinados limites. Nós não somos a ação social, nós não somos centro de emprego, somos a ajuda e a ação e o que fazemos é ou acompanhar fisicamente, por exemplo, se tem um problema de saúde, precisa de ir ao hospital, não tem forma como ir, nós já o fizemos, acompanhamos até à consulta do médico, esperamos, cá fora, é o adulto, e acompanhamos na medida em que eles peçam o apoio. E o nosso interesse genuíno é um interesse neles. Não é interesse em resolver por eles, é o interesse neles. E, portanto, eles são adultos, são responsáveis, nós queremos que eles venham a ser mais responsáveis ainda, mas por vezes não tiveram na vida alguém que
em que se apoiar e que estivesse genuinamente interessado naquilo que eles têm a dizer ou a fazer. E o que nós disponibilizamos é essa presença, muitas das vezes. Não é uma presença desinteressada, porque nós dizemos sempre, nós estamos aqui, mas é para tu resolveres o teu futuro e encontrares a oportunidade para o teu futuro. Portanto, nós estamos interessados não só em ti, mas naquilo que tu podes vir a fazer, mas estamos aqui para resolver, para te ajudar a resolver este problema neste momento também. E muitas das vezes ligam-nos com problemas que estão a acontecer no trabalho, em que nós também ajudamos não só a legendar para a empresa, mas a legendar para eles também, e a dizer, não, se o teu chefe está chateado e porque tu fizeste mal, tu se calhar fizeste mal e tens de corrigir o teu comportamento ou tens de corrigir a tua ação e portanto amanhã, faz favor, quando chegares lá vais dizer ou que não percebeste ou que não és capaz de fazer essa tarefa, ou se há outro local para onde tu possas ir e estás mais interessado, por exemplo, e portanto isto é o que nós vamos dando também, não só durante o processo, mas depois do processo. Sempre que eles ligam, nós atendemos. Sempre que eles perguntam alguma coisa no WhatsApp, nós respondemos também. Não os abandonamos, mesmo os primeiros que entraram em fevereiro de 2021, ainda continuam a comunicar e nós ainda continuamos a saber onde é que eles estão. O engraçado é que a maioria, estamos a falar em 95% dos jovens, mantiveram o mesmo posto de trabalho. Aqueles que saíram já encontraram novo. Portanto, encontrou-se aqui também um mecanismo, eles encontraram também uma resposta que os ajuda a permanecer dentro do mercado de trabalho. E isto tem sido muito interessante a ver também, que é o trabalho. Não só lhes confere um rendimento financeiro, mas também lhes confere um papel social que eles percebem e que não querem perder. Claro. No Também. fundo é o verbo de sempre, é o servir. As pessoas servem para alguma coisa e sentem que estão a servir os outros também. E isso dá-nos sempre propósito, porque no fundo, e hoje em dia, olhando para as novas tendências, quando se fala em mercado de trabalho, os jovens procuram muito o propósito, não é? Um sentimento de pertença, um sentimento de partilha em relação, em relação ao sítio onde vai estar. Lá está, e há bocado a Ana Paula disse isto muito bem, que não é só o lado financeiro, que é fundamental, não é? Infelizmente às vezes, mas é este lado de eu pertenço, eu faço parte de, e já não estou com aquele selo, com aquele catálogo, naquele catálogo de o jovem que não serve para nada. Não, agora és um jovem que serve a alguém, serve para alguma coisa, e isto do ponto de vista de crescimento, em qualquer idade, diga-se passagem, mas do ponto de vista de um jovem com 18 anos, que até há um ano não tinha qualquer perspectiva de futuro, isto é magnífico, eu diria, não é? Sim, sem dúvida. E isto leva-me a pensar, estava a ouvi-la e a pensar que, de facto, as nossas entidades empregadoras, não só as empresas privadas, mas no geral, não é? Também o nosso setor social, a economia social, portanto, começam a sentir que se conseguirem também cativar um jovem que fique integrado numa entidade que seja caracterizada por um bom ambiente, por uma organização, por uma cultura organizacional que promova o bem-estar físico e emocional e que reconheça o seu talento, só tem a ganhar, não é? Porque, de facto, quando nós, um jovem, portanto, no nosso crescimento, não é? Portanto, no nosso desenvolvimento, em qualquer etapa da vida, se nos sentirmos reconhecidos, não é? Portanto, há aqui todo este trabalho que é a magia da relação interpessoal, que é o feedback, não é? Portanto, quanto mais feedback eu também conseguir transmitir, do outro lado, o jovem, neste caso, que estamos aqui a falar dos jovens em concreto, vão se sentir também cada vez mais autónomos, não é? O autoconceito também se eleva. Um autoconceito mais elevado simboliza uma autoestima também mais reforçada. Ora, com a autoestima mais reforçada, vai ter, obviamente, mais iniciativa, mais dinamismo e sempre disponível para a ação, não é? Portanto, e depois existe uma ajuda. A ajuda em ação. Exatamente, não é? Tal e qual como o nome destes podcasts, não é? Portanto, que é o Gera Ação. Exato. Portanto, um jovem compreendido também gera ação, Claro. não é? Claro. E, portanto, todo este trabalho, que aqui explicado em meia dúzia de palavras não é nada, mas que o impacto que tem, e que eu acho que neste momento as empresas também começam a reconhecer que estar no contexto de trabalho, ou no presencial ou online, como também já aqui o projeto demove, não é? E demonstra que é uma realidade
que existe e que tem de facto resultados fantásticos, também depois no mundo do trabalho pode acontecer assim, não Sim. é? Sim. Portanto, mas havendo sempre este retorno da prestação da pessoa, daquilo que ela serviu, portanto, o mercado de trabalho é isto, é uma relação entre a oferta e a procura, não é? Portanto, há sempre aqui um mecanismo de retroalimentação e que tem que ser também, de alguma forma, salientado a cada vez mais, que um jovem procura no emprego não apenas o seu vencimento, como aconteceu no século passado, no início do século passado, portanto, a procura da sobrevivência. Nós estamos agora já aqui com 22 anos do século XXI Sim. e, portanto, a gestão de recursos humanos tem que ser diferente, não é? Sim, E, portanto, claramente. dando a primazia à compreensão e ao estar de cada um. E há um lado muito de empatia, não é? Não se procura só o trabalho. Um emprego é mais do que isso hoje em dia. E independentemente do contexto onde estes jovens vêm, é muito importante para onde é que querem ir também, não é? E este percurso, Mário Rui, sente que, por exemplo, que foi abalado, beliscado, muito ou pouco, pelos 2 anos de crise pandémica que vivemos? Bem, curiosamente, eu acho que a crise pandémica foi uma oportunidade Uhum. para muitas coisas. Foi para a vida destes jovens, quer dizer, o confinamento foi muito complicado de ultrapassar, porque eram jovens em situação de pobreza, não é? Mas o que é verdade é que após o primeiro confinamento, o mercado de trabalho tinha muito mais oportunidades porque eram precisas muito mais pessoas para os serviços, que é onde a maioria destes jovens se integram, que é na distribuição alimentar, serviços de limpeza, e portanto as primeiras portas que se abrem são estas empresas. E portanto estas empresas sentiram a necessidade de reforçar muito os seus quadros de pessoal também, nomeadamente, por exemplo, no setor das limpezas. As limpezas tomaram uma proporção e uma importância muito grande em qualquer espaço coletivo, não é? E qualquer espaço público também. E a distribuição alimentar também, as pessoas começaram a ir muito mais ao supermercado, aliás, até a própria inflação agora também, as pessoas acabam por ir mais às compras, as coisas estão mais caras, mas o que é verdade é que deixam de ir tanto aos restaurantes. Portanto, a área da distribuição, a área dos serviços, tem uma necessidade muito grande de mais pessoas. O turismo em Lisboa, por exemplo, Lisboa e Porto, cresceu exponencialmente e, portanto, é preciso muito mais pessoas também para trabalhar nesta parte dos serviços. Portanto, a pandemia trouxe um prejuízo enquanto houve um momento de confinamento, mas assim que houve o desconfinamento, trouxe oportunidades incríveis a estes jovens que nós conseguimos colocar no mercado de trabalho, talvez com, não queria dizer muito mais facilidade, mas com mais oportunidades. Porque o próprio mercado também ajustou-se relativamente aos trabalhadores que tinha e que não queria que permanecessem. E, portanto, esses trabalhadores foram deslocados para outros trabalhos e abriram ali novas oportunidades já, sabendo que tipo de trabalhador é que queriam. E o tipo de trabalhador que os serviços querem eu termino já, o tipo de trabalhador que os serviços querem é alguém que se ajuste com mais flexibilidade ao contexto de trabalho. E o que o processo de capacitação permite é eles conseguirem ter uma leitura do que é que está a acontecer e ajustarem-se ao Claro. contexto. Mas e o rácio, Ana Paula, não sei se tem obviamente este mapa na sua cabeça, mas as empresas procuram aquilo que os jovens querem encontrar? Depende, Uhum. depende. Fala-se muito desta questão, por exemplo, do turismo, Sim, não é? Há sempre aquela ideia de há muitas vagas, mas não há quem as preencha. não é só o turismo, estou a pensar Uhum. aqui também, e apesar de termos jovens também inscritos nos serviços pessoais e de proximidade, também há outro setor muito carente, que é o apoio às pessoas As pessoas idosas, idosas, não sim. é? E durante a pandemia isso também se verificou, portanto, nós no IFP criámos programas à medida, como foi a Marés, portanto, a medida de apoio ao reforço da emergência, não é? Precisamente para dar resposta, isso foi sentido, portanto, se já havia essa necessidade antes da pandemia, durante a pandemia isso foi de facto evidente, essa necessidade, e continuamos a ter, e até porque também o envelhecimento da população é cada vez maior, não só em Portugal, mas em Portugal em concreto, isso vai acontecer. Ahm, Portanto, há um conjunto de setores ahm, que estão, de facto, a necessitar de
de profissionais qualificados ou que queiram aprender, não é? Porque também há empresas que podem promover também elas próprias formação. Há determinadas áreas de comércio as grandes áreas que até promovem também formação on job e, portanto, há sempre essa possibilidade. Este matching depende, não é? Portanto, também se verifica que que ainda continua a haver uma grande discrepância entre as profissões e o género. Portanto, há sempre algumas profissões e consegue-se perceber nos registros de quem está inscrito no nosso serviço de emprego, por exemplo, para as áreas das engenharias, estão sempre mais rapazes, não é? Portanto, acaba por ser o género, o sexo masculino mais evidente nestas áreas e mais prevalente. Se formos para o apoio social, estão mais as raparigas ou mais as mulheres. Portanto, mas também temos medidas aqui, há apoios e que são atribuídas majorações até nesta possibilidade da celebração de contrato de trabalho, em que nas profissões que são mais subrepresentadas pelo género, há majorações de mais 30% do valor para podermos combater aqui e podermos colocar um enfermeiro a trabalhar num centro de dia ou podermos colocar também uma menina a trabalhar na pintura automóvel. Portanto, isto também há aqui muito trabalho ainda que precisa de ser desenvolvido. Do ponto de vista social, do ponto de vista social, do ponto de vista da orientação, das representações que nós temos, não é? Acho que isto tem que ser de facto trabalhado para conseguirmos ter um matching também mais equitativo no futuro, porque senão há se calhar jovens que pensam, não vou por aí, porque isso depois as empresas olham e querem mais mulheres ou querem mais homens. Mais uma vez o talento, não é? Há aqui sempre um conjunto de estigmas que por vezes impedem que este ajustamento se faça na perfeição. Ana Paula, se me permite, eu sei que uma das meninas dos seus olhos é a empregabilidade da pessoa com deficiência, que é fundamental também. Não podemos esquecer que dentro destas faixas etárias também estão jovens não normativos, não é? Jovens que precisam de algum tipo de apoio, alguma necessidade mais específica e o IFP também tem respostas. Tem, sim. Nós trabalhamos sempre porque existem um conjunto, há uma rede, melhor dizendo, uma rede de centros de recursos, que são serviços que têm técnicos especializados na área e que qualquer pessoa que esteja inscrita no nosso serviço de emprego tem sempre um trabalho também personalizado, com vista à exploração também das suas capacidades e também dos seus interesses e preferências em termos profissionais. Portanto, há um programa de informação, avaliação e orientação para o mercado de trabalho, que é desenvolvido durante 4 meses. Há também toda esta figura da mediação com a empresa, portanto, na celebração de um contrato de trabalho há um apoio à colocação, assim como um apoio após colocação, e portanto há aqui todo este acompanhamento que é fundamental não apenas para a entidade empregadora, como também para a família. Portanto, permite aqui esta triangulação família, emprego e a pessoa que procura emprego. Portanto, que também, durante a pandemia, lamentavelmente, houve aqui muitas discrepâncias, mas que também tentámos combater essas discrepâncias com a realização de vários webinars junto às entidades empregadoras e, portanto, fomos convocando as pessoas também, sempre online, não é? Portanto, uma das vantagens também que a pandemia nos trouxe é que hoje em dia qualquer pessoa pode inscrever-se no serviço de emprego online, não precisa se deslocar, não precisa de apanhar transporte, e há zonas do país em que o transporte é bastante escasso ou caro. Inclusive pode continuar a trabalhar online, não é? Sem sair de casa, que pode ser uma grande mais-valia. Exatamente. E para terminar, até porque a Ana Paula falou da questão da família, Mário Rui, a Ajuda em Ação trabalha sempre a vertente familiar, porque é importante. Estes jovens vêm de uma família, em breve poderão ou não formar a sua própria família, mas é um núcleo no qual a Ajuda em Ação também, obviamente, está muito empenhada. Sim, nós sabemos que os nossos projetos, criando novas oportunidades, criam novas oportunidades para todos. Todos aqueles que estão mais diretamente relacionados com aquela pessoa.
Se estivermos a trabalhar com uma criança que está na escola, se a criança tiver mais qualidade da aprendizagem, isso em casa também se reflete, não é? Na questão da empregabilidade é tudo muito mais dramático. Quer dizer que, enquanto não há rendimento, estão numa situação de pobreza. Depois de terem rendimento, saem da situação de pobreza. Não, a maioria deles, infelizmente, nós temos ainda uma grande discrepância entre o rendimento necessário e a pobreza. Portanto, eles continuam a oferir um rendimento que não tira imediatamente uma situação de pobreza, mas que tem uma situação mais controlada no seu rendimento, e isso afeta sobretudo quem está mais diretamente relacionado com estes jovens. Nós temos 47 beneficiários indiretos, quer dizer, dentro deste grupo há 47 crianças, Claro. e portanto já é um número significativo. Que não podem ficar sem resposta Não também, podem claro, ficar sem claro. resposta. Quem está responsável por eles são os pais deles, e portanto o que nós estamos a ajudar é o pai ou a mãe a conseguirem ter uma qualidade de vida melhor. E o que tentamos também é, quando procuramos nas empresas uma oportunidade de trabalho, que a empresa tenha já uma política de acolhimento e de flexibilidade no caso de existirem filhos. O que nós observamos é que cada vez mais há. Tem de E, haver. portanto, Tem de haver. há cada vez mais empresas que ajustam os horários de trabalho À em função realidade. das necessidades das pessoas, e nós assistimos isso com muito agrado. Do lado dos participantes, quando isto acontece, há um reconhecimento também, havendo o reconhecimento da família, lá está, a cultura da empresa permitindo isto, as pessoas ficam muito mais ligadas à empresa, o que permite segurar os trabalhadores muito mais tempo e ter trabalhadores muito mais dedicados. Não é? Portanto, um círculo bastante virtuoso, Exatamente. que é o que nós queremos aqui. Exatamente. Mário, mas tenho uma pergunta que é, afinal, como é que a Ajuda em Ação consegue sustentar, no fundo, qual é a política de sustentabilidade deste projeto? Porque estamos a falar de muitos jovens que são apoiados e que participam de uma forma totalmente gratuita. Bem, nós, felizmente, e desde o início que tivemos o apoio da Coca-Cola, que nos tem vindo a patrocinar e a cofinanciar este programa de capacitação. Nós enviámos uma proposta, eles entraram em contacto connosco logo, foi em outubro de 2020, e portanto, ia acreditar. Nós estávamos até no momento, foi engraçado, estávamos no momento a acreditar, estava tudo bem e portanto nunca mais íamos confinar. E eles disseram, ok, vamos embora com o processo. Nós desenhámos o processo, bora, exato, vamos embora. E depois em janeiro, quando confinámos, eles disseram, não, nós não paramos, continuamos com o programa, continuamos com o apoio à Ajuda e à Ação, e tem sido graças à Coca-Cola e é esse bom acompanhamento, porque a Coca-Cola não só nos patrocina, como acompanha o projeto de uma forma quinzenal, com reuniões, interessados também, e também integrando jovens também na empresa, que tem sido possível sustentar este projeto numa equipa de 2 pessoas que estão dedicadas a tempo inteiro ao programa. Portanto, estamos de facto a falar também da responsabilidade social, que é um outro lado muito interessante quando se fala na abordagem das empresas à questão da empregabilidade. Não é só, lá está, dar o peixe, é ensinar Claro. a pescar e, quiçá, patrocinar a cana de pesca, que é o que está Sim. a acontecer neste momento. Exatamente. Mário Rui, Ana Paula, foi um prazer estar aqui à conversa convosco, e é sempre bom saber que existem estas ações tão úteis no terreno. Muito obrigada a ambos. Já sabe que, se quer saber mais sobre os projetos da Ajuda em Ação, é só estar atento aos nossos podcasts. Eles estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Também pode descobrir mais, não só no site, mas também nas redes sociais da nossa organização. Se quer apoiar estes projetos, já sabe, partilhe com a família, com os amigos, porque nunca é demais lembrar que conversa gera ação.